Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Estou acompanhando aqui que tem uma galera conectando conosco. Bem-vindos ao nosso webinar do mês de junho. Essa é uma tradição que a gente daqui da NX vem fazendo desde o mês de janeiro desse ano. Então, são aí 6 edições do nosso webinar, nosso encontro mensal para falar sobre vendas. Enquanto o pessoal vai conectando por aqui conosco, a gente vai se preparando para logo chamarmos Regis Dantas, nosso fundador, que vai falar sobre o método Venda Todo Dia. E enquanto isso, eu vou pedir para que vocês mandem aqui no chat, interajam conosco, contem para a gente de onde vocês estão falando, qual que é a cidade, qual que é o estado de vocês, porque a gente gosta muito de conhecer também os bastidores da nossa audiência, ver com quem que a gente está falando nesse Brasil todo. Então, mandem aqui a cidade e o estado de vocês. E em uns minutinhos a gente já começa a nossa discussão aqui, o nosso webinar. Ó, o André mandou ali que ele é de Lindóia, São Paulo. A Érica é do Paraná. Bem-vindos, pessoal. A Ana Paula é de Curitiba. Então, a gente é muito legal conhecer vocês. O webinar é um momento em que a gente vai se conectando com empresários, gestores, vendedores de todo o Brasil. Rio de Janeiro, mais uma pessoa do Paraná, Maringá, Jaqueline, Carolina de Campinas, a Amanda de São Paulo. Olha, Recife. Cláudia, nós teremos um evento em Recife agora em julho. Dia 9 e 10 de julho estaremos em Recife. Viviane de Santa Maria, o Bruno do Rio Grande do Sul. Que legal, pessoal. Tem bastante gente conectando aqui conosco, do Rio de Janeiro. Que bacana. Em seguida, o Regis já está se preparando aqui, ele logo vai conectar conosco para falar sobre vendas, como vender todo dia. E aproveitando para passar alguns recados também, se vocês tiverem quaisquer dúvidas durante a transmissão do nosso webinar, vocês podem ir anotando essas perguntas, mandando aqui no chat, que a gente vai ter um momento de perguntas e respostas com o Regis, que ele vai tentar sanar ao máximo, né, cada uma dessas dúvidas. Então, já vão se preparando ao longo da nossa conversa aqui, vão fazendo essas anotações, esses apontamentos, e mandando aqui no chat para que a gente possa responder na sequência. Então, tem mais gente conectando aqui conosco. E em seguida a gente já começa. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estava aqui escutando, né, Ingrid comentar que gente basicamente do Brasil inteiro aqui, né, de norte a sul, presente aqui conosco. Que legal. A gente gosta muito desse projeto do Webinar de poder trazer um conteúdo de altíssimo nível, né, para quem talvez não é o momento ou nunca pôde estar conosco em uma das formações, seja online, presencial, e um dos programas da NX, a gente consegue trazer um conteúdo de alto nível, de qualidade aqui, e que eu tenho certeza que ajuda todo mundo, né? Eu sempre comento nos webinars que a gente não tem distinção entre conteúdo pago e conteúdo gratuito, então, mesmo nível de conteúdo que tem nos nossos programas pagos, é o conteúdo que a gente traz aqui no webinar, né? Então sejam todos bem-vindos para a gente falar desse tema que eu gosto muito, venda todo dia. Como é que a gente cria nas nossas operações? Como é que a gente cria, seja você um profissional mais individual ou com equipe grande, cria um processo comercial, uma mentalidade, um contexto para que você possa vender todo dia. E isso passa muito por aprender a prospectar, por garantir reuniões. Uma coisa é certa, né? Se não tem reuniões, dificilmente vai ter venda. E para crescer receita, para aumentar faturamento, sem depender de sorte, de indicação, a gente precisa de metodologia, passo a passo, precisa de uma estrutura que entregue isso. E nos próximos 50 minutos, uma hora, eu vou passar, vou ir com vocês num passo a passo sobre isso, né? A Ingrid comentou aqui, quem tiver perguntas, dúvidas ao longo do webinar, vai colocando no chat que no final a gente vai ter um espaço de perguntas e respostas e eu vou procurar responder todas as perguntas com o maior prazer, né?
Para quem está lá no nosso grupo do WhatsApp do Webinar, no final faremos um sorteio. Então, a gente fez uma enquete a semana passada, provocou o pessoal para participar e a gente vai sortear. Então, eu já vou anunciar aqui em primeira mão: a gente vai sortear no final do Webinar uma vaga num dos nossos programas online aqui, né? Então, com acompanhamento, um programa que contempla uma imersão online, acompanhamento por 3 meses, acesso à plataforma de conteúdo. Então, a gente vai sortear no final e vai revelar quem é o ganhador e ele precisa estar no webinar. Se ele não tiver, a gente sorteia de novo até que encontre alguém que esteja aqui conosco, tá? E durante, né, o conteúdo no meio, eu também vou revelar para vocês uma oportunidade bem legal. A gente está transformando algo que era quase inacessível para a maioria das pessoas, né, em acessível para a maioria das pessoas. Eu comento isso na, na metade aqui, tá? Fiquem conosco, legal? Sem mais delongas, vamos lá, bora pro conteúdo, tá? Primeira coisa para a gente falar sobre venda todo dia, então, é que agenda cheia, ter uma agenda cheia de reuniões que podem virar venda, tá? Não é talento, é disciplina de quem prospecta todo dia. A prospecção, a gente vai ver mais à frente, ela tá no que a gente chama de boca de funil, no início do processo comercial. E o que acontece? A maioria esmagadora dos profissionais não prospecta todo dia. Se dedica ao processo de reuniões, um dia na semana, dois no máximo, né? Cada 15 dias. Então, por conseguinte, acaba que não tem reuniões. Não tendo reuniões, não tem venda. É uma lógica, é um processo matemático. Então, agenda cheia não é talento. Não é porque a pessoa tem sorte, porque os outros gostam dela, porque procuram. É disciplina, é ter prospecção como um estilo de vida. Isso é bastante importante, né? A gente vai ver isso ao longo aqui do nosso webinar. Eu, inclusive, estava num jantar sábado, né? Num aniversário, para ser sincero, de um colega do meu filho do meio, e eu saí desse webinar, tá? Com 3 reuniões de negócio agendadas. Então, por quê? Porque prospectar é um estilo de vida. Eu não perco oportunidade. Estava lá, conheci pessoas novas, tinha fit com o que eu faço, saí de lá com os cafés, 3 cafés, marcado, basicamente 3 reuniões de oportunidades de negócio marcada, tá? Então, o que que a gente vai olhar para a gente ter um pouco de guia aqui no dia de hoje, tá? Então, a gente vai entender por que que a prospecção trava. Quais são os 4 motivos que trava a maioria das operações comerciais? De novo, seja você sozinho, seja você com um time de 100 pessoas na sua equipe comercial. A gente vai ver quais são os 4 pilares que a gente precisa endereçar, precisa ter como rotina de execução diária para encher a agenda. A gente vai falar dentro desses 4 pilares, eu vou explicar cada um deles. A gente vai olhar depois quais são os indicadores que você precisa monitorar. Uma vez que você siga os 4 pilares, tem indicadores que você precisa monitorar. E por último, tá? Preparem depois o print de tela aqui. Eu vou mostrar um diagnóstico, um checklist prático para você ver o que que você já tem, o que que não tem, onde está escapando. E vou trazer uma sugestão de plano de ação pronto para vocês executarem dentro dessa semana. Então, o conteúdo ele é prático e altamente aplicável, tá? Vocês vão ver que tudo que eu vou falar, no final eu fecho com plano de ação sugerido, tá? De 5 dias. Começando hoje, encerrando na sexta. Se você aplicar o plano de ação que eu vou sugerir, certamente você já muda o rumo das tuas vendas, já começa a ter reunião qualificada, tá? Cenário geral, né? Aqui na NX, né, nós somos especialistas em implementar processo comercial, em desenvolver habilidades. Passa muita gente por nós aqui todo mês e a gente vai vendo alguns cenários que se repetem, tá? Primeiro deles, mês bom quando os clientes procuram, mês ruim quando o cliente não procura. Não tem registro do processo comercial, então cada venda acaba acontecendo de um jeito, não conhece o processo estruturado, ou não tem um processo comercial estruturado de ponta a ponta, acaba faltando estratégia para prospectar ativamente. Tem muita gente que comenta comigo: Reis, não é que eu não gosto de prospectar, é que eu não sei o passo a passo de como eu faço para prospectar um cliente de forma organizada. E naturalmente, por não saber, não consegue prospectar.
Essa eu escuto muito também. Eu não tenho tempo para prospectar no dia a dia, porque acha que tem que ficar 8, 10 horas por dia prospectando. Não necessariamente, tá? E essa é clássica, o cliente some depois da proposta e a pessoa não sabe mais o que fazer. Ela apresenta uma proposta comercial, tá? E o cliente some. Então, se você disse sim para qualquer um desses 6 elementos aqui, você está no lugar certo, porque a gente vai desmistificar cada um deles e vai ver um método, vai ver processo, vai ver como estruturar tudo isso no dia a dia de forma simples e objetiva, tá? O modelo de venda que eu ensino é complexo, a forma que a gente faz isso é muito simples, tá? Aliás, esse tem sido o papel da NX, tem sido o meu papel, mostrar de forma simples como é que a gente resolve as vendas complexas, tá? Dá para ser simples. Então, como é que um prospect, um potencial cliente, um lead, como a gente queira chamar, tá? Dentro das mais variadas terminologias que existem, tá? Existe uma primeira visão que eu quero começar a construir aqui com vocês, que é existe um ponto de partida, tá? Que é o que a gente chama de canal de aquisição, tá? Originação também é uma palavra usada, que é da onde vai vir os potenciais clientes. A gente precisa ter uma estratégia para prospectar, para originar uma lista de potenciais clientes, uma base de prospect, tá? Lead não cai do céu. Lamento informar se alguém acreditava que os clientes, né, nascem do nada e nos procuram, isso não existe, tá? Infelizmente, nem na Alice nos Países das Maravilhas as coisas surgem naturalmente, imagina nas vendas, tá? Depois que eu aprendo que eu tenho que ter uma estratégia de originação, tá? Para mapear, e a gente vai entender um pouquinho mais isso, eu preciso aí sim prospectar, tá? A gente vai ver depois, seja o cliente me procurando ou eu procurando o cliente, eu preciso fazer uma espécie de abordagem. Preciso entrar em contato com ele e preciso fazer uma pré-qualificação, ver se realmente o que eu tenho a oferecer, os problemas que eu resolvo, se aplica para aquela pessoa ou para aquela empresa. E aí sim isso vira uma agenda, tá? E na agenda comercial, a gente vai fazer diagnóstico, vai apresentar uma proposta e vai trabalhar o fechamento, né? A concretização da venda. Então, nós temos essas 3 etapas macros aqui, tá? Que resumem todo esse caminho que um potencial cliente passa até de fato se tornar nosso cliente, tá? E cada etapa tem processo, cada etapa exige um conjunto de habilidades que a gente precisa utilizar e existem métricas de acompanhamento para saber se a gente está fazendo a coisa certa ou se precisa melhorar, tá? Por quê? Porque se você não sabe as métricas, não sabe se você está caminhando na direção certa ou não, você fica vendido nesse processo e aí não pode melhorar, tá? Então, o primeiro passo é esse entendimento aqui, que eu preciso originar clientes, de potenciais clientes de algum lugar, eu preciso prospectá-los, conseguir falar com eles para que eles virem agenda. E virando agenda, obviamente, aí eu tenho que saber fazer um bom diagnóstico, construir uma proposta de valor e trabalhar o fechamento. Então, de forma simples, esse é o caminho, tá? E por que que essas prospecções travam, Regis, se essa forma, essas etapas são simples, tá? Porque daí a gente começa a aprofundar em alguns outros elementos que são mais estruturais. Primeiro deles, tá? Não ter o que é chamado de perfil do cliente ideal. ICP nada mais é do que as iniciais de perfil de cliente ideal. O que é um perfil do cliente ideal? É um mapeamento de quem é o melhor cliente para a gente atender, tá? Por exemplo, digamos que você ah, comercialize roupas, né? Blusas femininas, hipoteticamente, tá? Então, não adianta você atrair homens para sua reunião comercial. Você precisa atrair mulheres que preferencialmente paguem o valor que você cobra, que tenham necessidade de comprar roupas como aquela. Então, existe para o produto ou serviço certo a pessoa ou a empresa certa para consumir aquele produto. Não é uma coisa aleatória, tá? Você não vende um carro para uma criança, por exemplo. Então, o que acontece? Por desconhecer isso, a maioria
das empresas, das pessoas, prospecta todo mundo e acaba não conseguindo converter ninguém. Desperdiça energia, muitas vezes em reuniões, leads, pessoas que já se era sabido que não tem fit com o seu produto, não tem fit com o seu serviço. E aí vira desperdício de energia. Segundo motivo, tá, que a prospecção trava, não ter uma estratégia de canal de aquisição. Então fica dependendo excessivamente de indicação ou de o cliente descobrir você, te procurar. Então sabe da onde vai vir os potenciais clientes, tá? Escolhe canais errados. Um exemplo, o seu serviço ou produto nem sempre vai poder ser passível de você encontrar potenciais clientes no Instagram fazendo um anúncio. Não é porque uma empresa faz anúncio no Instagram que isso sirva para todas. Não é porque uma empresa faz evento que todas possam fazer. Cada produto ou serviço tem mais fit com um ou outro canal de aquisição. E eu sempre gosto aqui de dar um exemplo, que é uma história que eu conto da laranja, né? Se eu fosse virar sócio aqui de todos vocês, digamos que ao final desse webinar aqui a gente decide abrir juntos, tá? Uma empresa que vai vender laranjas, tá? Digamos que alguns de nós aqui têm expertise de plantar, cuidar das laranjas, outros de transportar, e a gente diz, olha, o Reis é mestre em vendas complexas, vamos abrir esse negócio com ele, que ele vai garantir a venda, tá? E aí alguém sugere pra gente, né? Vamos fazer um anúncio no Instagram oferecendo laranja. Possivelmente esse não seja o melhor canal para a gente vender laranjas, tá? Até aqui, a não ser que isso mude com o passar do tempo, normalmente as pessoas compram laranja ou na feirinha de domingo, nas feiras de bairros, ou no supermercado, ou num hortifruti. Então, a melhor estratégia de aquisição de clientes para a gente vender laranja é montar uma barraca, né? No, na feirinha de domingo, na feira de bairro, ou prospectar um supermercado, um hortifruti, para que ele passe a ter a gente como fornecedor de laranjas. Por quê? Porque existe uma jornada de compra. Quando a gente está conduzindo a venda, a gente faz a jornada da venda. Mas quem está comprando faz uma jornada de compra. E existem canais preferenciais que as pessoas usam para contratar um serviço ou comprar um produto. Tá? Então é importante entender isso. Não é porque uma pessoa faz tráfego pago que você vai fazer tráfego pago e vai estar tudo certo. Então você precisa entender o contexto do seu produto ou serviço, a jornada de compra de quem vai te contratar, para aí sim escolher o melhor canal. Terceiro motivo que trava a prospecção é porque não tem cadência. Regis, o que que é uma cadência? É uma sequência lógica estruturada de tentativas de contato que a gente usa. É muito raro você tentar contato com alguém e conseguir na primeira vez. Por ter esse desconhecimento, as pessoas tentam falar com as pessoas uma ou duas vezes e acabam desistindo e não tentam mais. Eu lembro de um cliente nosso da NX, né? Dentro dos nossos programas comerciais, todos eles têm um encontro a cada 15 dias de tutoria comigo mesmo, onde as pessoas entram para tirar suas dúvidas, para me usar como estrategista comercial do seu negócio. E eu lembro de um cliente que entrou e me disse: Reis, não está funcionando a tua metodologia. Eu estou prospectando e não estou conseguindo agendar reuniões. E aí, né, com base em toda a tranquilidade que eu tenho de ter desenvolvido uma metodologia que já foi validada por centenas de empresas, então eu sei que funciona. Então eu fui devolver a pergunta para ele: me conta como é que você está fazendo. Ele estava gerando a lista, estava tudo certo, eram potenciais clientes, e eu perguntei: em média, quantas vezes você tenta ligar durante quanto tempo para cada cliente? Ele me disse: olha, eu tento uma, duas vezes ali no dia e depois vou pro próximo. E aí eu tenho um monte de coisa para fazer e também não, se eu não consigo agenda, eu deixo de lado e vou fazer outras coisas. Então, o grande erro dele era ele não estava seguindo essa estrutura mínima necessária com um número X de tentativas até virar agenda. A gente corrigiu isso, ele passou a gerar um monte de agenda, tá? E o quarto motivo que a prospecção trava é não ter métrica, não saber a cada quantos contatos que você faz, onde que vira agenda, e nem saber onde está travando. Em que momento do funil a gente vai ver isso, né?
está travando a geração de agenda. Então, se você não sabe onde está o erro, como é que você vai corrigir, vai encontrar a solução? Então, esses quatro motivos aqui, inclusive você pode agora fazer uma autoanálise, tá? Você tem ICP definido? Sim ou não? Você tem uma estratégia de canal de aquisição? Sim ou não? Você tem uma cadência, um fluxo desenhado? Sim ou não? Você conhece as métricas necessárias dentro dessa cadência, dessas etapas? Sim ou não? Né? Reis, não para todos, sim para todos, não para dois. Então a gente precisa corrigir isso. Certamente a sua operação também está travando aqui, tá? Bem importante. A gente vai aprofundar, obviamente, aqui na sequência agora do webinar, a gente vai aprofundar em cada um desses temas e eu vou ir mostrando como resolver, tá? De novo, meu compromisso aqui é sempre trazer conteúdo prático e de alta aplicabilidade, tá? Eu sempre que eu desenho o conteúdo que eu vou trazer aqui, me preparo para os nossos webinars, eu penso, dá para sair aplicando isso aqui? Sim. Se eu me responder não, eu nem trago como conteúdo, tá? E aí tem quatro pilares que a gente vai aprender agora, tá? Que vai dar essa organização para você conseguir ter estrutura de prospecção e lotar a agenda. E lotando a agenda, obviamente, a gente tem maior possibilidade de vender. Primeiro pilar que a gente vai avançar, e eu vou detalhar, que eu só estou revelando os pilares, tá? É a aquisição. Como é que você monta um canal de originação, um canal de aquisição, da onde vai vir os seus leads, os seus potenciais clientes, seus prospects, tá? Fiz isso, eu vou precisar entender do segundo pilar, que é a prospecção. Como é que eu faço uma abordagem ativa e uma pré-qualificação dessas oportunidades para que elas virem agenda, tá? Que é o primeiro grande desafio. Todo o processo comercial que precisa passar por reunião para a venda acontecer, a gente pode dividir em duas grandes etapas, tá? A primeira grande etapa a gente chama de pré-venda, que é tudo que acontece antes da reunião comercial, antes da primeira reunião. A segunda grande etapa é da reunião até o fechamento. Então, uma vez que a reunião foi realizada, eu tenho que saber fazer um diagnóstico, apresentar minha solução de uma forma que o cliente perceba valor, e por aí vai até as técnicas de fechamento, tá? Para que eu faça essa abordagem ativa, pré-qualifique e gere uma reunião, eu preciso de um processo. Dentro, então, dessa primeira fase, que eu chamo de pré-venda, existem etapas, tá? Que eu tenho que cumprir para ter maior probabilidade de gerar uma agenda. Então, essas etapas, tá? A gente organiza isso geralmente numa ferramenta chamada CRM, tá? E que vai do primeiro contato até o fechamento, tá? Em pré-venda até o agendamento da reunião e depois em venda até o fechamento do contrato. Tendo esse processo estruturado, eu preciso ainda do quarto pilar, que é o processo de cadência, que a gente gosta de chamar de follow-up, tá? Que é um volume de atividades que eu vou fazer variando canais, tá? Para que eu tenha maior probabilidade de conseguir falar com a pessoa de outro lado. Inclusive, antigamente, né, eu vou falar de canais depois, mesmo no tráfego pago, uma vez a pessoa, se você conseguir atrair a pessoa certa pelo tráfego pago, a gente gerava reuniões com mais facilidade. O que tem acontecido hoje? Existe um excesso de disputa pela atenção das pessoas, que é um efeito colateral do mundo digital. Então, as pessoas muitas vezes respondem os anúncios. Você sabe que aquela pessoa é um potencial cliente pelas respostas que você coletou no anúncio, mas você não consegue falar com as pessoas. Então, a gente precisa de follow-up, precisa de cadência, tá? Mesmo ela tendo respondido um anúncio, o que antigamente era um pouco mais fácil, tá? Eu vou falar agora as estratégias e como que você estrutura cada um desses quatro pilares, tá? Então, acompanhando o raciocínio aqui comigo, se tiver dúvida, vai colocando no chat aqui que ao final eu respondo. Primeiro pilar, então, aquisição de clientes. Como é que eu defino, Regis, ou como é que eu sei qual é o melhor canal de aquisição para o meu produto ou serviço, tá? E aí é importante você entender o que eu gosto de mostrar, que é a estratégia em Y, tá? Então, se você olhar ali, nós temos duas origens, que eu já vou explicar cada uma delas, e eu tenho depois o corpo do Y, né? Onde está escrito vendas, que é um processo igual. Ou seja, depois que eu recebo o lead,
seja no meu CRM, no meu WhatsApp, no meu direct do Instagram, no meu LinkedIn, existe uma estrutura padrão que se repete até o fechamento, que é o processo comercial, tá? Que é onde está a parte mais ativa ali da venda. Então, existem dois caminhos que você precisa entender para gerar clientes. Um caminho que a gente chama enquanto metodologia de embalde, tá? Rez, o que que é embalde? São todas as iniciativas onde você gera estímulo para o potencial, para o ICP, que eu falei anteriormente, tá? Para o potencial cliente te procurar. Geralmente, essas iniciativas são organizadas pelo time de marketing, tá? Como, por exemplo, um webinar, um anúncio no Instagram, produção de conteúdo. Você faz um movimento e a pessoa te procura. Isso pode ser online ou offline. Dá um exemplo, Regis. Você pega uma avenida super movimentada da sua cidade, digamos que o seu ICP, o seu potencial cliente, passe por lá todo dia, você coloca um outdoor bem grande, é só a título de exemplo, isso não deve funcionar com QR Code. Por que não deve funcionar? Porque tenta imaginar a pessoa dirigindo no carro tentando ler um QR Code, né, de um outdoor, é só a título de exemplo. Mas digamos que desse para escanear esse QR Code desse outdoor, tá? E a pessoa, pelo que está escrito, você escreve uma boa copy e o que ela lê interessa a ela e ela decide te procurar. Então você criou um estímulo para que um potencial cliente te procure, tá? E essa estrutura de pensar em tudo isso, comunicar da melhor forma, ela é desempenhada e é muito bem feita, geralmente pelo time de marketing, tá? Já do outro lado, se eu não sou bom de gerar estímulo para os clientes me procurarem, ou se não é essa a melhor forma de vender o meu produto ou serviço, eu posso pensar exercitando o pensamento oposto. Como é que eu mapeio onde estão os meus potenciais clientes e vou atrás deles, tá? O exemplo mais antigo e mais clássico disso, né? Se a gente voltar 30 anos, 20 anos atrás, não tinha esse advento da tecnologia, de internet, de sites que geram listas. Então, como que a gente fazia esse processo? Você pegava a lista amarela lá, o Listel, por exemplo, né? Tinha clareza de quem era o teu cliente, fazia uma lista das empresas que você pode visitar, né? E pegava o carro e ia atrás de visitar essas empresas. Ou depois, né? Fazia uma lista, pegava o telefone e listava essas empresas e entrava em contato via telefone, tá? Seja indo a pé, seja indo de carro, seja ligando, seja mandando e-mail, o fato é, você mapeia quem são os seus principais clientes, monta uma relação, a gente chama isso de lista, tá? E entra em contato de alguma forma. Você pode usar os mais diversos formatos de canais para entrar em contato. Isso é chamado outbound. E isso é trabalhado dentro da estrutura de vendas, tá? E o mundo mais moderno, ou uma vez que a gente vai avançando na nossa estrutura, você pode usar a combinação dos dois. Um não elimina o outro. Se eu uso inbound, não é que eu não vou usar outbound, e o inverso é verdadeiro. Mas isso tem a ver com progresso e evolução na sua estruturação de canais. Dificilmente a pessoa consegue começar fazendo tudo. Então você precisa escolher um modelo, né? Dentro do inbound e dentro do outbound existem diversos canais de aquisição. Dentro, por exemplo, da metodologia mestre em vendas complexas, nós ensinamos os 20 principais canais de aquisição, tá? Onde você vê qual tem mais fit com o seu momento e o seu modelo, implementa um para você gerar agendas com extrema facilidade, tá? Por quê? Porque você pega um, pega o passo a passo que a gente ensina, implementa e consegue gerar agenda. Aqui o meu compromisso é ensinar a teoria por trás, o conceito, para que vocês possam também criar os seus canais, tá? E aí a gente tem uma estrutura aqui, tá? Onde a gente vai ter um funil e basicamente a gente vai abastecer esse funil com esses canais, tá? A gente começa desenvolvendo um e depois a gente vai evoluindo para dois, três, quatro e vai tendo vários canais que vão abastecer o nosso topo do nosso funil de venda. O segundo pilar, então, uma vez que eu entendi agora canal de aquisição e como eu gero leads, como eu gero prospects, eu preciso agora conseguir contato efetivo, conseguir falar com essas pessoas para ter maior possibilidade delas virarem agenda.
Senão, você começa a acumular uma base de potenciais clientes, mas não consegue fazer eles virarem agenda, tá? E como é que a gente vai trabalhar essa prospecção? A gente vai precisar, de uma forma ou outra, ser bom em abordagem, tá? Então, uma vez definido o meu perfil do cliente ideal, aliás, a gente já fez o webinar só sobre ICP, só sobre perfil do cliente ideal, e eu ensinei o passo a passo de como gerar, como construir, como montar o seu perfil do cliente ideal. A gente ficou um webinar só falando disso, tá? Mais uma dica rápida e para fazer um lembrete aqui para eventualmente quem não assistiu. Então, você vai definir critérios com precisão, tá? Qual é o setor, qual é o porte, qual é o cargo da pessoa que decide, qual é o faturamento estimado dessa empresa, quais são as dores que ela tem. Você vai criar 3, 5 critérios, tá, desse CP e você vai definir ele, vai formar, tá? Através desses critérios, você forma um pequeno texto e consegue definir. Por quê? Quem não tem seu ICP definido, tenta prospectar todo mundo. Quem prospecta todo mundo não gera agenda. Segundo, você tem que montar uma base. Eu gosto de chamar de estoque, tá? Porque eu acho que é de muito fácil entendimento. Pensa assim: se eu quero vender 1.000 garrafas de água, eu preciso ter um estoque no mínimo de 1.000 garrafas de água, tá? Então, quando a gente olha para uma loja, para um supermercado, a gente entende o conceito de estoque muito facilmente. Só que quando eu estou prospectando, eu também preciso de estoque. Então, eu preciso de uma base organizada onde tenha muitos contatos de pessoas ou empresas que são meus ICPs, tá? Então, eu preciso montar essa base. Eu posso montar ela diariamente, posso montar uma vez por semana, cada 15 dias. Aí, cada negócio vai ter uma aderência, melhor a qual formato eu sigo, tá? O fato é, a gente pode usar LinkedIn, Instagram, ferramentas de dados. Existem ferramentas hoje, né, para que você possa mapear o seu ICP e gerar essas listas, tá? Você pode usar bases próprias, você, por algum motivo, trabalhou numa empresa, tem uma empresa parceira que te forneceu uma lista, tá? Então você precisa da boca do funil, da primeira etapa lá no seu CRM, sempre cheia. Para quê? Para que você tenha números, né, contato de empresas ou pessoas para você poder abordar. Uma vez fazendo isso, você vai precisar saber fazer uma abordagem, seja por ligação, seja por WhatsApp, seja por redes sociais, tá? E a gente costuma usar gatilhos, a gente costuma construir um script de abordagem. Dentro da metodologia Mestre em Vendas Complexas, eu ensino como construir script de abordagem por canal. Para cada canal, você personaliza a abordagem. Então, você tem um gatilho ali que você vai usar para entrar em contato de uma forma que você primeiro gere conexão, tá? O primeiro desafio na abordagem é criar conexão. Se você cria conexão, você sustenta ah, aquele contato, seja por WhatsApp, seja por ligação, com a pessoa por mais tempo. Sustentando essa ligação, vou usar aqui como exemplo, você vai gerar valor minimamente, então isso tem uma estrutura de script para ensinar isso, e depois você vai fazer um CTA, o que é chamado um call to action, um convite para ação, que é para agendar uma reunião nesse caso aqui, tá? Então, se você for usar WhatsApp ou ligação ou e-mail, tem um tipo de mensagem certa, que a gente chama de script, tem o canal adequado, né? Ligação, WhatsApp, e-mail, e no momento certo para cada lead. Então, essa abordagem que faz o contato virar agenda. Tem muita gente que é ruim em abordagem, a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre essa estrutura de abordagem, que enquanto metodologia de venda a gente chama de script, tá? E quarto ponto aqui na prospecção, a gente precisa entender quais são as nossas metas diárias, tá? Quantos contatos eu preciso fazer, quantos leads novos eu preciso trabalhar todo dia para que eu siga uma cadência, tá? Que vai transformar essa prospecção isolada em agendamento de reuniões, tá? Então existe uma estrutura mínima a ser cumprida, tá? Esses 4 elementos aqui vão fazer que você tenha um processo de prospecção, tá? E indo para o nosso terceiro pilar, tá? A gente vai falar do processo. Então, dentro do processo, e isso aqui a gente chama de Kanban, que é uma estrutura visual sequencial de etapas, tá? Aqui, obviamente,
tá? De uma forma que fique fácil de eu ensinar vocês, mas isso viram etapas dentro de um CRM. Rez, o que que é um CRM? Ele é um software que a gente usa para fazer toda a gestão do nosso processo comercial, para ter banco de dados, para poder organizar as tentativas de contato. Então, se você não tem um CRM, tá, em plena era da inteligência artificial, eu vou dizer que você está atrasado e que o mercado vai te atropelar, com todo respeito, tá? Porque já tem gente implementando inteligência artificial. Imagina alguém que nem tem CRM ainda, tá? Então você precisa se atualizar rapidamente. Então aqui são alguns exemplos, tá? De um pipeline, de uma estrutura, tá? De prospecção. Então, por exemplo, a primeira coluna seria a base de prospect. É onde você vai largar esses potenciais clientes, tá? Depois você tem uma etapa que é o primeiro contato. Então você fez a abordagem, tentou contato a primeira vez, você larga o lead nessa etapa. Se você conseguiu agendar, ótimo, ele pula lá para a etapa 6 que eu já vou explicar. Mas se você não conseguiu, você vai ter uma estrutura que vai separando quantas tentativas e que variações de contato eu faço a cada dia. Por exemplo, aqui do dia 2 ao dia 5 é a terceira coluna. Então tem uma sequência estruturada de número de tentativas que a gente faz do dia 2 ao dia 5. E a gente vai dando check nas tarefas ali, tá? Não consegui agendar e não consegui contato com a pessoa, eu vou lá para a quarta etapa, do dia 6 ao dia 10. Novamente, eu vou ter uma sequência estruturada que vai trabalhar mais processo de nutrição e algumas tentativas de abordagem, por exemplo, para esse lead virar agenda. Não tive sucesso, no 11º dia eu vou seguir uma nova tentativa, uma outra sequência estruturada de tentativas que busca conseguir falar com essa pessoa para que ela vire agenda. Se eu não tive sucesso, então, da etapa 2, etapa 5, eu vou dar o que a gente chama de perdido no CRM. Eu vou encerrar o meu fluxo de tentativa. Muita gente tem medo de ser o vendedor chato. Quando você fica um ano tentando contato com a pessoa sem sucesso, realmente você se torna uma pessoa chata. Então, uma boa estrutura de prospecção, ela tem uma sequência determinada durante um tempo. Se você não teve êxito, você encerra a sua tentativa, tá? E se você teve êxito, você vai, né, para uma etapa chamada agendamento, onde você vai ter que fazer um protocolo de confirmação de agenda, porque não acabou aí. Uma agenda não é uma agenda realizada. Então você precisa confirmar a reunião e precisa realizar a reunião. Então aí sim tivemos sucesso no nosso processo de prospecção. Então, essa estrutura aqui do 2 ao 6, ela pode ser pensada e desenhada de acordo com o tipo, tá? De operação, de cada operação. Se o seu serviço ou produto é mais complexo, menos complexo, se você fica 10 dias tentando prospectar, se você fica 60 dias tentando prospectar, e aí então a gente precisa entender a operação de cada um, tá? E quarto e último pilar aqui, lembrando que esses quatro pilares compõem esse método para que você possa vender todo dia, é o follow-up. Reis, o que que é o follow-up? São essas sequências de tentativas que a gente faz para conseguir falar com alguém, tá? Tem vários estudos que nos mostram que o sucesso em falar com alguém e gerar uma agenda geralmente está do quinto ao 12º contato. Então imagina que as pessoas param nos primeiros contatos. Quanta agenda fica pelo caminho, tá? Então eu sempre trago aqui como um ponto, tá? Tem que fazer no mínimo 5 tentativas de contato dentro de cada etapa, tá? Então vai dar um volume muito maior de tentativas de contato. Definir metas diárias no CRM. Eu vou tentar 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Para quê? Para que você não fique, vou tentar ligar agora. Vou tentar ligar agora. Não pode ficar na tua cabeça quantas vezes você tenta ligar. Isso tem que estar pré-determinado já e estar no CRM. E aí, obviamente, você passa a monitorar quantas atividades tinham previsto e quantas você realizou. Você passa a ser um bom executor de tarefas, tá? Por outro lado, eu gosto de trazer aqui que esse processo pode ser feito e deve ser feito variando canais. Você pode ir lá no Instagram, no LinkedIn e mandar uma mensagem para a pessoa. Você pode configurar via marketing ou até mesmo de forma manual uma sequência de e-mails que vai para essa pessoa. Por exemplo, todo mundo que está aqui certamente recebeu
né, ao longo dos últimos 20 dias, várias sequências de e-mail da NX, falando sobre o Venda Todo Dia, falando sobre esse evento que faríamos do webinar. Isso é uma sequência com conteúdo de valor, né? O canal mais efetivo para agendamento de reuniões até a data de hoje, seja inbound ou seja outbound, ligação, tá? É o canal que mais converte agenda. Segundo canal que mais converte, WhatsApp. Então, o telefone e o e-mail são ainda os maiores. O telefone e e-mail não, o telefone e o WhatsApp são os dois canais de maior conversão em agendas, tá? Existem várias pesquisas que nos mostram isso. Então, eu preciso ter essa sequência estruturada de tentativas ao longo de dias, tá? Que nada mais são, se a gente voltar aqui, do que as atividades a serem executadas dentro de cada etapa, tá? Então, o follow-up, ele nada mais é do que as atividades previstas em cada etapa do pipeline, tá? E aí, antes de eu ir aqui para a parte que eu vou mostrar quais indicadores você tem que olhar, como que você faz um diagnóstico ainda hoje da sua operação e como que você segue o plano de ação, não é nem criar o plano de ação, eu vou dar pronto o plano de ação para vocês, tá? Eu vou dar pronto o diagnóstico, depois prepara um print na tela. Se der um print, você só faz um xizinho no que você tem e não tem, e vou dar o plano de ação pronto também, então dois prints na tela, você sabe o que fazer, tá? Eu quero abrir uma oportunidade exclusiva aqui, tá? Uma das coisas que eu, Regis, olho muito, educação transformou minha vida, tá? Educação e vendas, para ser sincero, transformaram minha vida. Por quê? Porque eu digo que eu tenho a história clássica do brasileiro. Pai separado, dificuldade na infância, dificuldade financeira. Comecei a trabalhar muito cedo e me apaixonei por estudar. E dentro de me apaixonar por estudar, me apaixonei por vender. Comecei vendendo picolé com 8 anos de idade e para ajudar em casa e nunca mais parei. Estou aqui 20, 30 anos depois. Estou com 39, comecei a vender picolé com 8 para 9 anos e nunca mais parei. Então, tudo que eu tenho na minha vida eu devo a vendas. E o que eu vejo que para você estruturar processo comercial, fazer um diagnóstico, ter clareza onde mexer, tá? Só quem tem acesso a isso é quem tem condição financeira e pode pagar 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil por uma consultoria de vendas. E esse era uma coisa que me incomodava muito, tá? Por quê? Porque a estruturação de um processo comercial não é acessível, não é uma verdade. E aí a gente vem pensando aqui na NX nos últimos meses, como é que a gente levanta essa bandeira e torna acessível você ter um diagnóstico comercial, você saber aonde que você está errando, o que que você precisa corrigir, tá? E graças à inteligência artificial, né, a gente conseguiu fazer isso. Inclusive, esse diagnóstico de maturidade comercial a gente usa no nosso produto mais caro hoje da NX, que é uma consultoria comercial, tá? E a gente decidiu democratizar isso. E a gente transformou o diagnóstico de maturidade comercial, tá, em algo acessível. Então, seja você uma área comercial de uma pessoa, de novo, ou de 100 pessoas, você pode identificar qual fase você tá? Então, você vai responder 63 perguntas, você vai identificar onde está o gargalo da sua operação comercial e você recebe um plano de melhorias. Por quê? Porque tem uma metodologia aqui amarrada por trás, tá? Então, eu vou deixar esse QR Code na tela, tá? Imagina que isso é a estrutura central de um projeto de consultoria que custa na NX hoje 100 mil reais. E a gente decidiu democratizar isso, tá? Então, aqui tem um QR Code, você consegue escanear e você consegue preencher e já ter alguns insights, tá? Mesmo sem pagar. Isso aqui é valor de um café, né? Um brigadeiro e um café no The Coffee. Aliás, tomei um café e comi um brigadeiro. Hoje de meio-dia dá mais que isso aqui. Se não me engano, dá R$ 42. Mas se você preencher, ele já vai trazer insights, tá? Ele vai mostrar ele vai mostrar algumas coisas para gente, por exemplo, tá? Que fase você está, onde que você está no improviso, onde não tem, se tem ritual de gestão, se não tem, se tem indicador. E aí você responde e você, finalizando o pagamento desse preço simbólico, tá? R$ 39,90, você recebe um diagnóstico com a devolutiva de quais são as áreas, qual o nível de maturidade por área e um plano de ação pronto para você sair implementando, tá?
aquilo que você precisa fazer. Então, dentro desse diagnóstico, existem as seis principais áreas de venda, né? Por exemplo, está aparecendo na tela uma delas aqui, habilidade e capacitação do time, e você recebe o plano de ação. Não, além de poder mapear que nível você está, você recebe o que que você tem que fazer para arrumar, tá? Então, esse é um projeto que faz tempo que a gente queria colocar no ar, que tem o objetivo de democratizar o acesso ao diagnóstico de maturidade comercial. Você entender que nível a minha operação comercial tá. Porque a gente acredita muito que se você não sabe onde você tá, como é que você vai ir para o lugar que você deseja, né? Então, para que a gente possa ir para o ponto B, que é a meta, que é o lugar desejado, eu preciso saber qual é meu ponto A. E o diagnóstico de maturidade comercial revela para a gente qual é esse ponto A. Fechado, Tibi. Vai ficar no chat aqui, né? O pessoal deve ter colocado. Aproveitem, tá? Não é esse valor, a gente está fazendo esse valor realmente aqui, em reconhecimento também quem participa no webinar com a gente. Então, ah, aproveitem, tá? Aproveitem que é uma metodologia que eu levei anos desenvolvendo e que a gente cobra caro por isso e decidiu transformar, deixar de forma acessível. Legal? Indo então para os nossos três últimos tópicos aqui, tá? A gente vai falar, uma vez que eu tenho implementado esses quatro pilares, o que que eu tenho que observar, Regis, para saber se está dando certo ou não, tá? E aí existem sete indicadores que você tem que olhar, que formam o que a gente chama de funil comercial, tá? Primeiro indicador que você tem que olhar é quantos MQLs você tem. Regis, o que que é um MQL? Quando você está montando uma lista de prospecção, seja tráfego pago, seja inbound ou outbound, você vai identificar contatos de empresas que, numa primeira análise, são o seu ICP, tá? Só que depois você vai ver que tem empresas que passam um filtro de pré-qualificação. Ou seja, tem o faturamento que você estimou, são dos setores que você estimou, tem número de funcionários que você estimou, você vai bater com os critérios do ICP, tá? E aí, esses aqui são potenciais clientes. Então, exemplo, você tem uma lista com 200 contatos, dentro dessa lista com 200 contatos, você descobre que tem 40 MQLs, tá? É o primeiro filtro de qualificação para você separar o joio do trigo. Então, é a primeira coisa que você precisa olhar enquanto indicador. Segundo indicador, quantas ligações você está fazendo num dia, tá? Então você precisa desenhar uma meta de ligações ou atividades, né? Digamos que no seu produto, no seu modelo comercial, você tem a facilidade de gerar agendas por WhatsApp, por e-mail. Então você precisa criar meta. Quantos e-mails, quantos WhatsApp, quantas ligações, tá? Então tem um volume de atividade a ser realizado por dia. Isso facilita até a gestão de uma equipe. Você vai ver a pessoa não está conseguindo gerar agenda, ela tinha que fazer 50 ligações. Num dia ela fez 10. Então não está conseguindo gerar agenda porque ela não está fazendo o esforço necessário. A pessoa tem que rodar, hipoteticamente, um motorista tem que rodar 300 quilômetros no dia, 360 quilômetros no dia, a uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, são 4 horas dirigindo. Aí você vai checar, ele não rodou o número de horas necessária. Ele não chegou nas 360 quilômetros. Aí você vai ver, ele rodou 1 hora. As outras três ficou no Instagram, rolando o dedinho, scrollando, ou assistindo Netflix debaixo num posto, por exemplo, né? Então, a gente tem um problema de produção. Então, esse indicador mostra isso. Terceiro indicador dessa lista de contatos versus o número de ligações que eu tenho que fazer por dia, com quantos eu consigo falar? Você vai ver que muita gente você vai tentar contato e não vai conseguir. Isso é normal no universo das vendas. Então, contato efetivo, eu gosto de chamar as pessoas que eu falei e que vão me dizer sim, quero uma agenda contigo ou não, não quero uma agenda contigo, tá? Então, eu tenho que conseguir falar com a pessoa, tá? E aqui o número cai bastante, tá? Quarto indicador das pessoas que eu consegui falar, quantas viraram agenda, tá? Toparam fazer uma reunião comercial. E, naturalmente, das que eu agendei, quinto indicador, quantas eu realizei. Infelizmente, as pessoas cancelam as reuniões. Sexta, né? E o 6 e o 7 são mais indicadores já na parte ativa da venda. Quantas propostas eu apresentei? Por quê?
Vai ter reuniões que você vai fazer que talvez o cliente não tenha um problema que você resolve, nem pode gerar um benefício da sua solução. Então você fez uma reunião, mas não era uma oportunidade real de venda. Então a gente também olha quantas propostas eu apresentei, chances reais de fechar um negócio, e o sétimo indicador, quantas vendas eu realizei. Então aqui você tem os 7 principais indicadores de um funil comercial, tá? E que são indicadores que a gente tem que olhar lá dentro do CRM também. Então a gente começa a entender, a gente cria metas e depois eu cruzo a meta versus o realizado, eu consigo entender aonde que a gente está falhando, tá? Segundo ponto, lembra que eu falei que eu ia mostrar como vocês faziam um diagnóstico, então, disso tudo, né? Que não é o diagnóstico que eu mostrei ali da estruturação comercial, é só desses 4 pilares, e logo na sequência eu ia mostrar um plano de ação. Então, quem quiser, é agora a hora de fazer um print aqui, fazer uma fotinho, tá? Então você consegue fazer agora de forma rápida, tomando um cafezinho depois, tá? Eu separei por pilar para ficar mais fácil ainda, né? Eu sempre penso assim, como é que eu posso facilitar a vida dos outros e não complicar? Então, primeiro pilar, canal de aquisição. Eu tenho esse CP definido com critérios objetivos, sim ou não? Eu tenho canais de aquisição mapeados e implementados, no mínimo um, preferencialmente três, sim ou não? Eu tenho uma fonte de leads previsível e documentada, que é o desdobramento da prospecção desses canais, sim ou não? Prospecção, essa lista dos canais que eu gero, ela está atualizada e está disponível no lugar para que uma pessoa, você ou outra pessoa, acesse e prospecte? Eu tenho uma abordagem, tá? Estruturada, padrão, para que eu replique o modelo que tem mais chance de sucesso ou cada um que liga, liga de uma vez só? E eu tenho a meta diária de contatos estabelecidas. Eu sei quantas tentativas eu tenho que fazer, quantas ligações, quantas mensagens, sim ou não? Pilar 3, eu tenho as etapas mapeadas e documentadas, tá? Preferencialmente no CRM. Eu tenho critérios claros de quando eu avanço. Então, lembra que eu mostrei assim, dia um, você starta a prospecção, passou um dia, você move para a segunda coluna, que é do dia 2 ao dia 5. Então, qual critério faz com que eu avance no pipeline? E eu tenho gestão ativa das oportunidades abertas, quer dizer, eu uso o CRM, eu posso enxergar os cardzinhos com cada oportunidade para que eu faça uma gestão à vista. E por último, follow-up, tá? Eu tenho uma cadência multicanal, eu desenhei as formas que eu vou entrar em contato nos mais diversos canais, LinkedIn, Instagram, e-mail, telefone, WhatsApp. Eu criei uma meta de tentativa para que eu não desista antes do tempo. E por último, tá? Eu registro e monitoro as atividades no CRM para que eu tenha maior chance de êxito, tá? Aqui o fundamental, né? Como que eu vendo todo dia? Dando checking nesses 12 tópicos aqui, né? Qualquer um que você não der check, tem que corrigir o mais rápido possível. Porque isso aqui é estrutura basilar, tá? Existe muito mais coisa depois, mas isso aqui é o mínimo a ser implementado o mais rápido possível, tá, gente? Senão as chances de você vender, a probabilidade joga contra você. E por último, eu prometi que eu ia entregar um plano prático também de como fazer isso, tá? Plano, tá? Nem é a próxima semana, é esta semana de verdade a minha provocação aqui para vocês, tá? Hoje, segunda-feira, tá? Qual exercício? Né? Depois do webinar aqui, já tira uns minutos e faz o exercício. Quais canais de aquisição, tá? Você vai usar e defina um ou dois, três no máximo, no mínimo é um, no máximo três, vai ser foco para essa semana. Amanhã, tá? Reis, eu consigo fazer tudo isso hoje, vai para cima. Mas se não conseguir, não deixa de fazer, tá? Porque senão você não faz num dia e nunca faz. Então eu trouxe aqui, cada dia a gente resolve uma coisinha, no final de 5 dias a gente implementou, tá? Um processo de prospecção ativa. Amanhã, terça-feira, no dia 2, revise o seu ICP ou construa, e para quem já assistiu o webinar, então fica mais fácil, tá? E monte uma lista de 50 potenciais clientes com dados completos para você prospectar. Então, essa é a atividade do dia 2. Atividade do dia 3, quarta, você vai escrever um script para ligação e um script de mensagem, tá?
seguindo a lógica que eu expliquei do gatilho, conexão, geração de valor e call to action, tá? Escreve duas versões e testa. Uma delas vai dar certo, você valida qual a que vai dar certo. Quinta-feira ou dia 4, tá? Você vai montar as etapas do CRM. Então você vai montar lá dia 1, como eu mostrei lá, dia 2 é o dia 5, dia 6 é o dia 10. Você tem que construir para o teu negócio, tá? Vai construir as etapas do pipeline, preferencialmente já num CRM, e vai definir os critérios e as tarefas, tá? Dentro de cada etapa. E no dia 5 ou na sexta-feira, tá? Você vai prospectar ali, tentar contato com 20 desses 50 que você mapeou lá e vai registrar no CRM, atendeu, não atendeu, o que aconteceu, e vai já seguir a cadência que você montou no dia 4, tá? Executando isso, gente, ao final de 5 dias você tem um processo rodando aqui, tá? Eu estou entregando. Se você me contratasse para dar uma consultoria, a gente faria isso todo dia, tá? Inclusive, a gente tem na nossa plataforma de conteúdo aulas de como montar tudo isso aqui também, né? Dentro dos programas da NX, a gente disponibiliza a nossa Universidade Corporativa de Vendas, que ensina a montar tudo isso também, aulas práticas com manuais de implementação. E aí, antes da gente ir aqui para perguntas e respostas e para o sorteio, né? Conhecimento sem execução é só informação, tá? Então, a minha provocação, a minha recomendação para vocês, executem, tá? Peguem esses dois pilares aqui, faz o checklist, tá? E implementa uma coisinha por dia, os próximos 5 dias, tá, gente? Você sai de talvez uma desorganização na prospecção para um processo estruturado e vai melhorando, tá? E todo mês esteja conosco aqui nos webinars tendo possibilidade, participe de um dos nossos programas que com certeza a gente acelera essa implementação com vocês. Mas execute, se movimente, tá? O que vale é a execução. De nada adianta assistir uma bela aula dessas, ter informação, se não executar nada. Então, quem não assistiu, quem assistiu e não executou, não muda nada. Você só gastou um tempo de 1 hora da sua vida aqui comigo. Eu sou um cara legal, mas se você assistir isso aqui e não executar, não tem valor nenhum. Legal? Vamos para o nosso sorteio? Acho que vamos antes para as perguntas, Regis. Pode ser, pode Deixar o ser. pessoal na ansiedade um pouquinho mais para o resultado do nosso sorteio. Nós tivemos aqui algumas questões que vieram pelo nosso chat. Vou ler aqui a primeira, que foi do Alfredo Duarte. Ele trouxe assim: essa estrutura de pipeline, ela é automatizada via CRM, pode ser feita manualmente, com alimentação diária? Como que funciona isso? Essa estrutura, preferencialmente no CRM, tá? O software que organiza tudo isso, a gente chama de CRM, tá? Regis, eu vou começar. Tô sem condição nenhuma. Não tenho R$ 10 para investir. Primeiro que o CRM, se você pegar o HubSpot, por exemplo, que é o CRM que eu gosto muito, que a gente usa aqui, ele tem a versão gratuita, tá? Então já cai por terra não ter condição. O ideal é já você começar no CRM, mas vamos dizer que você tem poucos, você precisa de poucos potenciais clientes para fazer agendas, tá? Você pode montar isso no Excel e fazer a gestão disso no Excel, né? Inclusive, uso o Excel para protótipo, né? A gente cria a estrutura, valida, aí leva e finaliza ela no CRM, tá? Então, para não ter desculpa, você pode montar isso na parede com post-it, por exemplo, no seu escritório. Isso é um pouco trabalhoso que você vai ficar escrevendo o nome do cliente e mudando o post-it de etapa. Mas você pode criar uma coluna clientes na vertical, uma coluna na horizontal, as etapas, e ir marcando as observações onde cada cliente está. Não tem por que não começar direto no CRM, que é a ferramenta onde a gente organiza tudo isso. E aí você precisa basicamente criar duas coisas: quais são as etapas que o teu processo comercial precisa ter e quais são as atividades dentro de cada etapa. Perfeito, Regis. Temos uma pergunta aqui também do André Godoy. Ele traz assim: quero comercializar projetos elétricos, mas não sei se essa metodologia é aplicável e bem-sucedida para serviços. Qual seria uma dica específica para a venda desses projetos elétricos? Ela é altamente recomendada para serviços, tá, André? Inclusive, eu submeti a validação da metodologia 6 anos atrás,
quando eu terminei de finalizar ela, né? Isso é um ativo da minha trajetória aqui de 20 anos atuando em áreas comerciais, tá? Mas há 6 anos atrás, quando eu finalizei a lógica da metodologia, eu submeti essa metodologia a um dos serviços mais complexos que existe de se vender, que são serviços tributários, tá? Altamente complexo. Então, serviço, tá? Essa metodologia funciona muito em dois casos: serviços e produtos de alto valor, tá? Aonde que ela não funciona? Se você tem um e-commerce. Não é que não funciona, boa parte disso funciona. O que eu devo fazer, Reis, uma dica super importante. Eu preciso saber quem é meu ICP, montar essa lista de potenciais clientes que eu falei, prospectar, gerar reuniões, saber conduzir essa reunião até um fechamento. Esses são os elementos básicos, né? Ter uma lista para mim poder prospectar, prospectar para gerar reuniões e conduzir as reuniões, fazer uma apresentação comercial, saber conduzir uma reunião, tá? A gente tem uma aula dentro da metodologia que chama os 9 passos, as 9 etapas de uma reunião de sucesso, que mostra como você vai do minuto um da reunião até o fechamento do contrato. Altamente aderente, André, à venda de serviços do teu caso aí, tá? Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta também do Edri. Ele traz que a seguinte questão. Tenho que tentar continuando o contato com o cliente, mesmo que ele não me responda? E o Edri também trouxe o seguinte: eu não sei como desenhar o meu escopo de cliente ideal, o meu ICP, e ainda não sei como manusear o CRM. Poderia dar algumas dicas em relação a isso? Primeiro, tenho que tentar ficar tentando contato cliente? Deve, tá? Ah, pensa comigo assim, ó. Eu gosto de fazer esse exercício, tá, gente? Imagina que você vai ligar para alguém, mesmo que ela deixou o contato dela com você, respondeu um anúncio, se inscreveu em algum lugar, ou você conseguiu o contato dessa pessoa e vai prospectar. Imagina você decide numa segunda-feira, 15h38 da tarde, ligar para essa pessoa. E ela tá lá do outro lado no escritório dela, assim, ó, vamos dizer que ela tirou a tarde para esperar ligações. Vocês conhecem alguém que faz isso? Eu não conheço ninguém. Todo mundo tá fazendo alguma coisa. Então é meio presunção da nossa parte achar que você vai ligar de primeira e a pessoa vai te atender, tá? Faça o exercício com você mesmo. Você atende as pessoas na primeira ligação que elas te fazem? Não. Então você precisa tentar várias vezes, tá? Porque a chance de sucesso, como eu falei, está a partir da quinta, sexta, até a 12ª tentativa. Quem não tenta, deixa agendas pelo caminho. Segundo, né? A gente teve um webinar aqui que eu fiz uma aula gratuita sobre estruturar o ICP e a gente tem isso como conteúdo pago aqui também. Depois pode ir ali no link da bio do meu Instagram, tá? Ou da NX. Tem ali um link que você cria, já cai para falar com o meu time aqui, tá? Chama o pessoal ali que o pessoal vê como pode te ajudar. Mas dica rápida. Você precisa entender quem é o cliente que você tem mais chances para vender. E como que você faz isso? Definindo critérios. Qual o faturamento mensal que ele precisa ter, qual o número de colaboradores, de qual região, de qual setor. Você precisa pegar pelo menos 3 a 5 critérios e padronizar isso, tá? É assim que você faz. CRM, tá? Eu sugiro dar uma pesquisada, digita CRM na internet, a gente tem todas essas respostas a gente tem aqui pronto para entregar dentro da metodologia, tá? Então, se você quer economizar tempo, dinheiro, participa dos nossos programas. Mas, em suma, você tem que conhecer 3, 4, 5 CRMs, você tem que saber o que que você precisa de um CRM, fazer um checklist para ver qual tem mais aderência com o que você precisa, e o que você precisa não é só tecnicamente. É um exemplo. Qual é o orçamento que você tem para pagar de mensalidade? Tá? Tem CRM de R$ 100, tem CRM de R$ 5.000 por mês, tá? E aí você tem que montar as etapas da venda, que é o que a gente chama de pipeline, tá? Essas duas coisas são mínimas. Quais são as etapas? O passo a passo do teu processo comercial e quais são as atividades dentro de cada etapa, tá? Dentro do modelo de venda complexa, né, que é onde eu criei a metodologia, existe um padrão que se repete. Eu entrego isso pronto nos nossos programas, né? Então a pessoa acaba ganhando muito tempo e economizando muito dinheiro, né, participando de um dos programas aqui. A gente tem programas de custo-benefício online aqui que vale a pena, viu? Perfeito.
E agora eu vou trazer uma questão que não foi combinada com o Regis, mas depois a gente também pode mandar ali no grupo, exclusivo para quem está nesse webinar e que faz parte do nosso grupo do Whats. Nós temos um guia rápido de como selecionar e escolher o seu CRM. Então a gente traz ali uma avaliação das principais plataformas hoje existentes no mercado. E para quem está aqui nesse webinar, a gente libera de forma ali gratuita para vocês no grupo. Última pergunta, então, Regis, que eu tenho aqui antes da gente ir para o nosso tão esperado sorteio, é uma pergunta do Solimar. Ele traz assim: tenho que fazer 5 contatos com o cliente. Se percebo ele gelado já no segundo contato, quais são as sugestões? Tá, vamos entender o seguinte. Se você não conseguiu contato efetivo, quer falar com a pessoa, você tem que fazer mais. Tem que fazer 10, 15, 20, 30, tá? Se você conseguiu falar com a pessoa, esse gelado pressupõe o que você quer dizer, ele dizer que não tem interesse. Se ele dizer que não tem interesse num primeiro momento, isso é uma objeção. Se você sabe que ele pode ser seu potencial cliente, então primeiro você tem que entender quais são as objeções mais comuns para o teu produto ou serviço e existe técnica para contornar a objeção. A gente também ensina isso. Quais são os principais tipos de objeção e técnica? Você vai usar essas técnicas para contornar essa objeção. Se você conseguir, você vai conseguir ter êxito no agendamento. Se você não conseguir, também faz parte do processo. A gente não vai vencer todas, né? E aí, aquele cliente não tem interesse, aí a gente usa um outro fator, tá? Que é chamado motivo de perda. Digamos que seja sem interesse. Aí você vai lá no seu CRM, dá perdido, né? A expressão popular em vendas que a gente usa, nesse potencial cliente vai temporariamente desistir de tentar contato com ele, vai focar em outros. Lá na frente, depois de um tempo, pode ser 30, 60, 90 dias, você volta a entrar em contato com esse cliente de novo. Por quê? Porque as coisas mudam. Hoje ele não tem interesse, talvez daqui 30 dias ele tenha interesse novamente. Perfeito. Regis, chegou mais uma pergunta, então a gente faz essa finalização aqui, a gente já vai para o nosso sorteio. É do Matheus Teixeira e ele traz um questionamento sobre como contornar objeções quando um cliente não quer prosseguir com o agendamento da reunião, mas mesmo assim ele tem interesse em ouvir e conhecer um pouco mais a solução. Ou seja, ele não quer avançar para a reunião, mas ele quer entender da plataforma, da solução, como contornar esse tipo de objeção. Veja que interessante, né? Se ele quer saber mais, mas não quer seguir com o agendamento de uma reunião. Com outras palavras, ele está dizendo assim: eu tenho interesse, eu não sei se vale a pena eu investir meu tempo no que tu quer me apresentar, ou, a depender da pessoa, se ela tem crenças limitantes com o processo comercial, ela acha que tu vai levar ela para uma reunião só para tentar vender alguma coisa para ela e não vai de fato fazer um diagnóstico, né? Então, primeiro, você pode dizer para a pessoa, né? Entendi, não, faz todo sentido. Eu também não quero usar o teu tempo nem o meu indevidamente, tá? Então, é uma estrutura de linguagem que você mostra, olha, tu tá preocupado com o teu tempo, eu também tô com o meu, peraí, tá? Segundo, você fala mais superficialmente, tá? Você fala assim, né? Pensa assim, você explica de forma superficial a sua solução, mas usando elementos que gerem curiosidade ou estímulo para ela querer saber mais. Aí você fala, olha, funciona assim, 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 né? E obviamente eu explico muito mais detalhado como que você vai. E aí é legal você saber qual é o grande benefício que a sua solução gera para fazer o que a gente chama de promessa, tá? Então funciona assim, 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 digamos, né? Partir aqui da metodologia mestre em vendas complexas, né? Uma das coisas que a gente tem como promessa é ensinar a lotar agenda, tá? De reuniões. Então, olha, funciona assim, a gente tem um método, uma estrutura que eu te ensino passo a passo e através disso você vai conseguir lotar tua agenda de reuniões. Mas, obviamente, para me te explicar mais detalhadamente, eu preciso que você entre 20 e 30 minutinhos, tá? E a gente reduz o impacto de forma linguística, né? Não é a reunião, é só 20, 30 minutinhos. E aí eu vou te explicar mais, tá? Então, esses são os passos para a gente usar e aumentar a possibilidade, tá? É técnica.
Perfeito, pessoal. Vamos aqui então para o nosso sorteio. Vi que algumas pessoas estão perguntando sobre esse webinar, se ele vai ficar gravado, vai ser disponibilizado. Sim, depois desse encontro, vocês vão receber um e-mail com o link de acesso para esse webinar. Quem está aqui, né, quem participou, quem não conseguiu acompanhar o 100% do tempo, mas a gente vai enviar depois para vocês o link de assistir. Então, Regis, eu vou pedir uma licença para poder compartilhar minha tela aqui e fazer esse sorteio para o pessoal, a gente conseguir descobrir quem é que vai participar conosco da imersão de vendas online. Então, só um instante. Acho que já está aparecendo minha tela aqui para vocês, então a gente vai fazer aqui em tempo real. Imagino que estejam todos muito curiosos e ansiosos, né? Então a gente considerou todas aquelas pessoas que preencheram, responderam a enquete lá no grupo do Whats. Então fica a dica, se você ainda não faz parte do grupo do Whats lá no webinar, é por lá que a gente manda essas novidades, os conteúdos, todas essas informações. Então aqui eu vou apertar o botão e a gente vai descobrir quem é o ganhador, mas tem que estar aqui ao vivo conosco. Dedinho cruzado. Emerson Peçanha. Emerson Peçanha é o nosso ganhador. Se você estiver aqui conosco, Emerson, manda um comentário no chat, senão a gente vai sortear outro nome. Será que o Emerson está aqui conosco ou não está presente? A gente está conferindo aqui, parece que o Emerson não está conectado conosco. Então, olha, deve ter alguém sortudo por aqui que vai pegar esse lugar. Então, a gente vai fazer outro sorteio aqui. Dardânia. Será que a Dardânia está conosco? Não temos a Dardânia aqui conosco, gente. Então, olha, vai ter alguém muito sortudo que está buscando por aqui. E quem está perguntando ali se está na lista, se você respondeu a enquete lá no grupo que a gente mandou, você está na lista com certeza. Então, a gente vai sortear aqui novamente. Regina Célia. Eu estou acompanhando aqui com o pessoal que está conferindo a lista. E a gente está vendo que ainda não saiu o sortudo. Então, olha, tem alguém com. Eu vou até colocar aqui para a gente sortear mais três nomes, porque vai chegar no nome de alguém. Vamos ver quem é que vai ser. Olha só, vamos por ordem então. Ana Porto, a gente está conferindo aqui, a produção está conferindo. A Ana também não está. Estou vendo que o pessoal está comentando ali no chat que vai ser Ana Paula Porto, ela está aqui sim, está aqui conosco, olha só. Parabéns, Ana Paula, você foi a ganhadora do nosso sorteio. Vai ganhar uma participação exclusiva no nosso encontro online de vendas, a nossa imersão online de vendas. Em breve a gente vai pegar o teu contato, vai mandar uma mensagem para você, para passar todas as orientações, mas estamos muito felizes em tê-la conosco. Parabéns! Que legal, pessoal. Então, assim, olha, a Ana foi sortuda. Teve que vencer vários outros aqui, Ana, para conseguir esse lugar, mas estava programado para ser seu, então. Meus parabéns. A gente tem o teu telefone, o teu e-mail. Fica atenta que em seguida a gente entra em contato para já te orientar sobre essa participação na nossa imersão de vendas. Deixa eu comentar então o que que a Ana vai ter acesso, né? E tudo isso aqui que a gente trabalhou está dentro desse programa. Na verdade, a Ana vai ter acesso a um dos nossos programas online, que chama-se Programa Sprint Comercial. O que que tem nesse programa Sprint Comercial? Tem uma imersão online de 12 horas que a gente faz, onde a gente trabalha toda a arquitetura de estruturação comercial, tá? O que a gente tratou nesse webinar é um dos temas que está lá dentro. A Ana vai ter acesso a 90 dias da nossa plataforma de conteúdo. Então, toda a metodologia mestre em vendas complexas, né? A gente tem mais de 200 horas de conteúdo, são mais de 300 aulas. A gente tem uma plataforma estilo Salesflix, que a gente chama, né? Toda tematizada. A Ana vai participar de um grupo do WhatsApp, onde a gente está ali à disposição para tirar dúvidas por 90 dias. Ana vai ficar 90 dias, 3 meses, participando dos treinamentos mensais ao vivo e online, né? Aqui é o webinar, mas a gente faz um treinamento ao vivo e online por semana para todos os clientes NX.
e ela vai participar durante 90 dias, ou seja, cada 15 dias, de tutorias comerciais diretamente comigo, tá? Onde ela vai poder tirar as dúvidas que ela tem, vai poder me usar como diretor comercial ali, trazer um caso concreto de negociação que ela está com dificuldade. Tenho certeza, Ana, que vai ser um divisor de águas, um antes e um depois para ti, tá? Desse programa. E quem tiver interesse também de conhecer o programa, né? Vai no link da bio ali, ou pode até colocar no grupo, no próprio grupo do webinar ali. Tem interesse em falar com alguém da equipe? O time é que agenda um diagnóstico comercial, conversa com você, tente seu momento e explica, para que assim como a Ana, você também possa mudar o jogo das vendas daqui em diante aí. Tem muita oportunidade na mesa. 2026 é um ano de muita oportunidade para todo mundo, independente do segmento. Excelente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas em breve a gente já divulga a próxima data do webinar do mês de julho. A gente está preparando um conteúdo bem legal para esse próximo período. Relembrando que nós temos a condição da nossa ferramenta de diagnóstico de maturidade comercial, válida até amanhã para quem participou do webinar. Então, se você ainda não acessou, depois a gente vai mandar o link ali no grupo do Whats. E também ficamos à disposição para atender, como o Regis falou, quem quiser fazer uma reunião com um dos nossos consultores, especialistas em vendas, a gente está aqui. E mais uma vez, Ana, parabéns. Em breve a gente entra em contato e obrigada, pessoal, pela companhia, pela participação em mais um dos nossos webinars mensais. E a gente se vê em julho. Grande abraço, bom descanso para todos vocês.